E se no momento que a morte fosse ao seu encontro, ela permitisse você se despedir de alguém, quem você escolheria? E de que forma, de que maneira você iria se manifestar para um último adeus? A história de hoje eu já ouvi muitas e muitas vezes. Então eu vou tentar contar ela a forma mais próxima da original, da forma como me foi contada. É óbvio que ao ouvir essa história inúmeras e inúmeras vezes, eu tenho a minha forma de compreender, de interpretar essa história, assim como você tem a liberdade de acreditar ou não acreditar. Mas é uma história muito curiosa que eu trago para vocês e qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, deixe seu recadinho que eu terei um prazer gigante em responder, certo? Ah, por favor, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva e, se possível, o seu like. E se você gostar dessa história, compartilhe, tá bom? Essa história aconteceu lá no Paraná, há muito e muito tempo atrás. Final dos anos 70, início dos anos 80. E três rapazes, por volta de 21, 22, no máximo 23 anos, eles precisavam levar um caminhão com uma carreta carregado de alguma mercadoria, algum produto que não vem ao caso, não traria nenhum sentido especial para essa história. Eles precisavam levar essa carreta, esse carregamento, para um lugar longe, numa cidade muito longe da cidade onde eles estavam no Paraná. Só que com um detalhe, eles levariam o caminhão e esse caminhão ficaria lá naquela cidade com toda a sua carga. Assim sendo, sem precisar estruturar muito um pensamento ou um plano de ação, combinaram o seguinte: dois iriam com o caminhão, o terceiro iria de carro. Naquele tempo, sabe-se lá como eram as estradas, eu me lembro no início dos anos 80, eu sou de 82, e eram estradas boas. Mas os dois rapazes foram e o outro rapaz pegou outro caminho ou foi mais tarde, isso eu não lembro ao certo, mas também não é muito relevante para a história. E os dois rapazes que foram com o caminhão pegaram a estrada e foram indo. E foram conversando, ouvindo música. Naquele tempo era moda, rádio amador, né? Então, na certa, estavam se divertindo. E, como é normal de dois amigos e dois jovens amigos, muitas brincadeiras e rindo muito e conversando. Até que, de repente, o caminhão sacode com muita força e muito vigor. Os dois ficaram assustados, afinal era um caminhão muito grande e muito pesado. E muito assustados, param o caminhão na beira da estrada e descem para ver se conseguiriam ver o que tinha causado aquele balanço, aquela instabilidade grande no caminhão. E desceram do caminhão, olharam embaixo, conferiram os pneus, deram uma olhada na mercadoria, tudo em ordem, tudo bem amarrado, tudo bem organizado.
acharam aquilo muito estranho, a probabilidade de ter sido uma ondulação ou um buraco na estrada, isso era descartado, uma vez que a estrada estava bacana naquele trecho onde eles estavam. E subiram no caminhão e continuaram o percurso. É claro que ficou tenso o momento dos dois, e a partir daquele momento começaram a conversar e falar de assuntos mais sérios, afinal, um susto grande para você voltar num espírito de brincadeira, de alegria, é um pouco complicado. E o caminhão continuou seu percurso na estrada e dentro do caminho que eles estavam esperando. Mais adiante, aconteceu o mesmo, porém de uma intensidade muito mais forte. Estamos falando de um caminhão que estava com uma carga gigante, uma carga pesada. E esse caminhão estremeceu por inteiro, ao ponto do rapaz que estava na boleia ficar totalmente perdido e desnorteado. Pararam novamente na beira da estrada, olharam de um lado, olharam de outro, conferiram pneu por pneu. Conferiram tudo. Um entrou embaixo do caminhão, olhou, tinha uma boa noção de mecânica e nada. Olharam o motor, fizeram questão de caminhar muito atrás, a pé, para observar se tinha alguma ondulação, alguma coisa na estrada. Nada. Nada, nada e nada. Eu ouvi essa história inúmeras vezes, então eu sempre perguntava, mas é isso? A resposta é não. Mas é aquilo? A resposta é não. Você pode pensar o isso ou aquilo, ou algo mais, e deve. Porque você deve questionar. E deve questionar o tempo inteiro. Tudo, a todos e até mesmo a si mesmo. E quiser questionar essa história, está mais do que no seu direito. Por favor, espero que o pessoal que esteja inscrito tenha esta força de questionar. Porque se não estou falando com marmotas, estou falando com amebas, não. Se você está até aqui ouvindo essa história, no mínimo você tem curiosidade. Se você tem curiosidade, o seu cérebro de uma forma ou de outra, ou melhor, a sua mente, a sua alma, a sua psique de uma forma ou de outra, está disposta a entender, a compreender, a buscar, no mínimo, a buscar algo, mesmo que seja o fim dessa história. Então, como não encontraram nada, voltaram para o caminhão e focar no destino final, focar em levar o caminhão até a cidade. Isso era de madrugada, passava da meia-noite, e essas histórias obscuras, sombrias, quase sempre passada, elas acontecem depois que a meia-noite já veio ao encontro, né? E resolveram continuar. O caminhão continuou, até que pela terceira vez, no entanto, com uma força muito maior, o caminhão foi balançado, ao ponto que o rapaz que estava na boleia perdeu o controle e agora não mais estacionou por cautela ou para tentar entender o que estava acontecendo. O caminhão parou porque era tão forte o movimento que estava vindo nele de todas as direções, e parecia que vinha de baixo, de acordo com o que me contaram, que simplesmente perdeu o controle, o caminhão foi para o acostamento e os dois rapazes atordoados ficaram tontos dentro do caminhão. Assustados, muito, mas muito espantados com tudo aquilo que estava acontecendo,
desceram pela terceira vez para tentar ver o que estava acontecendo com o caminhão, ou com a estrada, ou com o que quer que fosse. Num profundo silêncio de uma estrada no Paraná, no interior do Paraná, e quem conhece o Paraná sabe que a Mata Atlântica é muito forte, muito viva em alguns momentos, sem falar os grandiosos campos de soja, de milho, de colheita, que permite que o silêncio se faça presente ao ponto que a única coisa que se manifesta é a sua respiração. Este era o clima que os dois rapazes se encontravam. Em uma estrada no interior do Paraná, sozinhos, após um estrondoso momento de turbulência dentro de um caminhão. Turbulência só para avião, é para caminhão também. Não sei se você sabe, deixa aí nos comentários, tá bom? Então, foram de um lado, foram de outro, olharam para um lado, olharam para o outro, e essa pessoa que me contou que estava lá, disse que o silêncio era tão grande, mas tão grande, que ele, além de ouvir a própria respiração, ele conseguia até mesmo ouvir a batida do seu próprio coração. E de alguma maneira ou outra eles olhavam o tempo inteiro embaixo do caminhão, até que uma dessas pessoas, um desses rapazes, viu uma pequena luz, mas disse que era muito pequenininha, como se fosse um ponto mínimo embaixo do caminhão. Ele chamou o amigo e apontou. Os dois ficaram anestesiados olhando para aquele pequeno ponto. Aquele pequeno ponto cresceu, foi ficando uma luz cada vez mais forte. Os dois rapazes se afastaram do caminhão, aquela luz saiu do caminhão, ficou um tempo parada, e os dois rapazes reto, olhando para aquela luz. Até que de uma maneira muito lenta e calma, aquela luz foi se direcionando para o horizonte e indo cada vez mais e mais distante. Os dois rapazes se viraram e puderam ver aquela luz durante muito tempo, se distanciando cada vez mais e mais e mais, até se perder onde o encontro da terra com o céu firmam o limiar. Os dois rapazes, sem entender nada, muito assustados, entraram no caminhão, olharam o horário, marcaram esse horário e continuaram o caminho deles. Quando chegaram na cidade de destino, onde eles deveriam entregar a carga, a pessoa que estava lá estava muito assustada e em uma grande ansiedade esperando os dois rapazes. Por quê? Porque essa pessoa havia sido avisada que o terceiro rapaz, que iria buscar esses dois, que estavam em um automóvel, dirigindo por outro caminho, ou pelo mesmo caminho, isso não sei, havia sofrido um acidente. E nesse acidente encontrou com o próprio fim. Os dois rapazes, em estado de choque e atordoados com o que
havia acontecido para eles. Tentaram entender, mas este senhor pouco sabia. Foram até um telefone e entraram em contato com os pais do rapaz, com a família e com inúmeras outras pessoas. E realmente, no momento que esse rapaz sofreu o acidente, ficou um longo período nas ferragens do carro, padecendo e agonizando em dor. Esse período que ele ficou agonizando em dor, estava esperando a ambulância, ou um socorro ou alguma coisa. O socorro não chegou a tempo, esse rapaz faleceu. O horário do acidente do carro e o período que ele ficou agonizando coincidem com o período de turbulência, de instabilidade do caminhão, firmando seu fim com a luz que os dois rapazes haviam visto. Bom, essa história é uma das inúmeras outras histórias em que pode ou não pode ter acontecido algo sobrenatural. A interpretação é sempre sua. Se você acredita nessa história sendo uma história que pode proporcionar a abertura para o sobrenatural, uma questão sua. Eu relatei a história que eu ouvi centenas de vezes. E olhar nos olhos da pessoa que conta uma história dessas é algo que faz com que você reflita. E reflita não apenas sobre a sua própria vida e o seu próprio encontro com a morte, mas também permite que você reflita se há algo além ou aquém do nascer, viver e morrer. Se você acredita que essa pequena luz que estava embaixo do caminhão foi a própria alma do rapaz que encontrou o próprio fim num acidente de carro, ou se essa luz era um anjo ou um demônio, a mim pouco me importa. A interpretação sempre será sua. Nada mais.